Sem muitas delongas, né, dizer que estava com saudade aqui dos meus amigos da One Studio e dizer que estou de volta para uma resenha rápida para a gente só papear a respeito do final de semana do Campeonato Brasileiro que começou e teve a primeira decisão do Campeonato Pernambucano, o primeiro jogo da decisão entre Sport e Retrô que rolou no sábado, tá? Foi jogo até dizer basta. Como ninguém disse basta, vai ter muito jogo pela frente e estamos só começando a nossa resenha nessa segunda-feira. Como eu estou falando a vocês, a gente vai fazer uma resenha super rápida, só para a gente marcar presença aqui no estúdio e também disponibilizar esse bate-papo no YouTube. Quem me acompanha, pedir para que vocês compartilhem para os amigos, comentem, critiquem, elogiem, deem suas sugestões. Quem está chegando agora, por favor, seguir, compartilhar também, marca sininho para ser avisado quando tem vídeo novo por aqui, tá? Vamos só passar rapidamente nos jogos do Campeonato Brasileiro que aconteceram neste final de semana. A rodada começou e só para dar destaque aqui, ó, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2-1, jogo difícil pro Palmeiras, surpreendentemente difícil, né? Porque o Palmeiras está com um timaço e quase não vence o Cuiabá. América 0, Fluminense 3, o Fluminense está com tudo, ganhou o Campeonato Carioca voando, atropelando o Flamengo. Detonou o Paysandu em casa no Rio e foi lá, ganhou do bom time do América, treinado por Wagner Mancini, por 3-0 também. Botafogo venceu o São Paulo, a torcida do São Paulo já está começando a pressionar pro Rogério Ceni. Rogério Ceni, em condições normais, se fosse qualquer outro treinador já tinha voado, mas como é Rogério Ceni, segue no trabalho, vamos ver até quando. O Bragantino venceu o Bahia, na volta do Bahia à primeira divisão, venceu por 2-1, resultado normal. O Atlético Paranaense venceu o Goiás por 2-0. O Fortaleza empatou com o Inter em 1-1. O resultado surpreendente para mim foi a derrota do Atlético Mineiro por Vasco por 2-1, embora saibamos que o Atlético vive uma crise tremenda dentro dos seus bastidores por conta das declarações lá atrás do Eduardo Coudet. Não sei até quando vão resolver isso aí. Tão de mal. O treinador e a diretoria, não sei até quando vai. Certamente está segurando o Coudet a questão de contrato, né? Provavelmente. Aliás, o Atlético Mineiro vacilou, hein? Não chamou o Dada Maravilha para a inauguração do estádio, uma vergonha. Um dos maiores jogadores da história do Atlético ficou de fora, lamentavelmente. Flamengo 3, Curitiba 0, resultado esperado, apesar do Flamengo estar sendo questionado pela derrota na final do Campeonato Carioca. Sampaoli está aí, pode fazer milagre, porque esse time do Flamengo... não é milagre fazer o time do Flamengo jogar, né? Vamos combinar também que o time do Flamengo é muito bom. Corinthians 2, Cruzeiro 1, uma vitória suada do time corintiano. E o Grêmio venceu o Santos por 1-0, também suada, que teve até pênalti perdido pelo Suárez. 3 pênaltis perdidos pelo Suárez nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada. Vou marcar aqui a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente vai ter Fluminense pegando o Atlético Paranaense em casa, São Paulo jogando com o América em casa também, o jogo vai ser no sábado, Cuiabá e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio, Inter e Flamengo, Vasco e Palmeiras. Aqui tem duas finais aqui, ó. A final da módulo amarelo da Copa União de 87, Inter e Flamengo, e a final, uma reedição da final do Campeonato Brasileiro de 97, Vasco e Palmeiras. O Santos pegando o Atlético Mineiro, o Curitiba pegando o Fortaleza, o Goiás pegando o Corinthians e o Bahia enfrentando o Botafogo. Vamos aqui passar para o Campeonato Brasileiro da Série B. Rapidamente, que teve jogo também. Deixa eu colocar aqui, passar a bola para a Série B. O Sport não estreou. O Sport é o único representante do futebol pernambucano na competição, mas não estreou e ia enfrentar o CRB, porque também vai jogar ainda a final, e a gente vai falar disso já do Campeonato Pernambucano. Passando aqui, ó, 4-1. O primeiro jogo da competição foi 4-1 do Guarani em cima do Avaí. O Ituano venceu o Ceará por 2-0. O Vila Nova venceu o Novo Horizontino por 2-1. Mirassol, na sua estreia em Série B, pela primeira vez participando, venceu a Chapecoense por 1-0. O melhor jogo da rodada foi o empate entre o Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense, 3-3. O Juventude perdeu em casa por 2-1 para o Botafogo. O Juventude de Celso Rotti e o Botafogo do Adilson Batista. O Criciúma venceu o Tombense por 2-0. O Londrina venceu o ABC por 1-0. O Vitória venceu a
ponte do técnico Hélio dos Anjos por 3-0. Uma lapada grande do time do Vitória. Bom, como eu falei para vocês, o Sport não estreou nessa Série B por questões de tabela, né? O time vai jogar ainda o Campeonato Pernambucano. Neste meio de semana tem o jogo de volta contra o Curitiba pela Copa do Brasil. Sport que no primeiro jogo empatou em 3-3, um resultado que poderia ter sido melhor se não fosse o erro da arbitragem, no meu ponto de vista. Foi um erro da arbitragem não marcar o pênalti, ao marcar o pênalti contra o Sport, né? Para mim, o lance na mão do Thierry, para mim, aquele lance ali não teve intenção. O Thierry subiu com o braço aberto porque tinha que subir para cabecear e precisa de impulsão, né? Então, enfim, é um lance sempre polêmico. Assim também como aconteceu, parecido, um lance que ali o jogador estava de frente, estava indo para a bola, que foi o lance do jogo ABC e Grêmio, que o zagueiro do Grêmio, praticamente com uma bola estendida, foi com o encontro com a bola. E o árbitro não marcou pênalti. Enfim, essa foi a decisão. No sábado é que o Sport ainda vai ter a partida contra o Retrô, o segundo jogo pelo Campeonato Pernambucano. O Sport joga pelo empate porque venceu a primeira partida por 2-1 no sábado. E o protagonista, aliás, vamos dar aí, também não apagar a grande partida que o Love fez pelo Sport, né? Mais um grande jogo do Wagner Love, só que teve muita confusão em relação ao VAR. A arbitragem perdeu ali um pouco do comando do jogo por conta do VAR. Acho que o VAR é para dar assistência à arbitragem e não apitar o jogo, porque os dois lances em que o árbitro foi chamado foram lances que era dele, para ele decidir, e ele acabou sendo chamado e manteve a sua decisão. Porque quando se chama o VAR, chama ele lá para ver, praticamente é para colocar o árbitro contra a parede para se mudar uma situação. E ele não, ele até inclusive no lance do Sport, do pênalti, do suposto pênalti para o Sport, ele deu falta contra o Sport. Sport e Retrô, que fizeram essa final no sábado, o Sport que venceu por 2-1, voltam a se enfrentar no sábado que vem na Ilha do Retiro. Como falei, o Sport joga pelo empate porque venceu o primeiro jogo por 2-1. Num jogo em que teve esse lance do Sabino, em que o árbitro deu falta pro Retrô, e teve o pênalti, possível pênalti em Fernandinho, que também eu achei que não foi. Eu achei que o jogador do Sport foi na bola, acabou o jogador também na disputa caindo dentro da área. Para mim, um lance de jogo, um lance normal, assim como foi o de Sabino, lance de jogo, era para dar sequência. Acabou que ele não marcou nenhum dos lances, o VAR chamou, mas só fez aumentar a ira dos jogadores, a irritação naquele momento. No final, o Sport fez o 2-1, um gol de Love, e aí a diretoria, os jogadores do Retrô reclamaram muito, porque antes do gol teve um lance de falta, que eu vi hoje de manhã o lance, foram dois lances, um sequência do outro. Para mim, lance de jogo, olha, se for para marcar as faltas que esses jogadores pedem também, vai ter parada toda hora. Toda hora. Para mim, foi lance normal. E demais. Os dois lances que os jogadores do Retrô estão falando, foi lá na área lá. Foi um atrás do outro. E na sequência saiu a jogada do Sport e o Sport acabou fazendo o gol. São coisas que poderiam ter sido até anuladas ali, uma falta do jogador do Retrô em cima do Sport, para conter o contra-ataque, enfim, tinha várias possibilidades de se evitar o gol. Enfim, só sei que, para mim, o árbitro acertou em não marcar os dois lances, mas mostrou insegurança, o VAR também atrapalhou, né? Aqui no futebol brasileiro o VAR está atrapalhando mais do que ajudando. Por isso que eu estou dizendo, o VAR tem que ser assistente e não o árbitro principal. Infelizmente isso está acontecendo. Bom, para a gente acabar aqui, só falar da questão do técnico do Flamengo, São Paulo, que chegou a assistir o Flamengo jogando, e aí se fala que o Jesus, que estava se falando para vir para o Flamengo, pode ser o técnico da Seleção Brasileira. Eu estava até lendo essa matéria aqui, um comentário do Rizek, André Rizek. Olha quanto esse Jesus é querido aqui na mídia e pelo Flamengo, né? Porque faz tempo que se fala nisso. Como rendeu também o Ancelotti, né? O Ancelotti dizendo que não, que quer ficar no Real Madrid, e foi a maior conversa mole em relação a ele vem e não vem, ele vem e não vem. Nunca veio. Eu continuo a dizer que o técnico da Seleção Brasileira podia ser o Abel, técnico do Palmeiras. Acontece que ele já foi expulso de novo agora. Das expulsões de treinadores que aconteceram
no futebol brasileiro agora, na Série A do Campeonato Brasileiro, aconteceram duas, o Barbieri do Vasco e o Abel, que mantém essa sua linha esquentadinho dentro do gramado. Estamos chegando ao final, uma resenha super rápida, tá vendo aí, Rufino? Só bater um papo aqui, só registrar, né? A gente não fez nem roteiro hoje, mas em breve teremos novidades aqui no canal, tá bom? Espero vocês na próxima segunda. Tchau.